O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Aí, transfigurou-se diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Da nuvem se ouviu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados. Caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrar a transfiguração de Jesus deve significar para você, para mim, para a igreja e para o mundo inteiro, um desejo de também nele, pelo seu poder, nos transfigurarmos a cada instante, a cada momento. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, os mais próximos, leva-os consigo a uma alta montanha, o Monte Tabor. Todas as vezes que eu fui a esse lugar, por 7 vezes, ao entrar na Basílica da Transfiguração, desejei ficar sozinho, prostrado às vezes no chão, para contemplar a narrativa que agora ouvimos. Foi naquele lugar, no topo daquela montanha, que o Senhor quis se revelar aos seus apóstolos, naquilo que é a sua identidade, na sua divindade, na sua glória, na sua majestade, convivendo com eles. Parecia igual a eles em tudo, e de fato, assim o era. Mas é Deus, verdadeiramente Deus, humanado. Pedro, Tiago e João tiveram a felicidade de ver por alguns instantes o céu, ainda na terra. A glória, a majestade, o esplendor daquele homem, plenamente Deus, plenamente humano. Seu rosto, diz o texto, ficou tão luminoso que brilhava mais do que o sol. Imaginem. Suas roupas resplandeciam brancas com uma luminosidade tremenda. Os amigos ficaram extasiados, maravilhados, embriagados. Não era para menos. Imaginem, Pedro, assim,
tomado pelo esplendor do que via, diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Como seria bom que em cada missa você pudesse dizer: Senhor, é bom estar contigo. Se queres, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Moisés e Elias falavam com Jesus. Por que o texto apresenta essas figuras bíblicas? Moisés, a lei, o Torá. Elias, o profeta, o grande profeta. O tempo, a história, o Antigo Testamento, os profetas, as promessas, tudo converge para Jesus. Iluminado, iluminador, nosso Senhor e Salvador. Enquanto Pedro falava, uma nuvem os envolveu. E do meio da nuvem, ouviu-se a voz do Pai. O Pai é invisível, Espírito onipotente, Criador de todas as coisas. Mas o Pai torna-se visível no rosto humano de seu Filho, Jesus de Nazaré. O Pai resolve falar, revelar ao mundo: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer. Escutai-o. O Pai pede: escutai-o. A igreja deve escutar o seu Mestre, Senhor. Nós devemos escutá-lo a cada instante. Não escutemos as vozes, os gritos do mundo, das pessoas. Seria algo inconsequente. Mas quantas vezes prestamos atenção às vozes dos homens, aos gritos, aos seus discursos, às suas retóricas ideológicas, e esquecemos do que nos diz o Pai: este é meu Filho muito amado, escutai-o. Escutai-o. Queridos irmãos e irmãs, amados e amadas, os discípulos caíram por terra. O Senhor se aproxima e os toca: levantai-vos, coragem, não tenhais medo. E enquanto desciam, Jesus lhes pediu para que não contassem a ninguém aquela visão, até que ele ressuscitasse dentre os mortos. É verdade que eles não entendiam o que significava ressuscitar dentre os mortos. Só após a ressurreição, a igreja toma consciência de sua missão, de sua vocação, de ser a comunidade dele, chamada à santidade nele, chamada a exercer o seu ministério no meio das nações, a celebrar sua presença contínua, seu sacrifício que se renova sobre os altares do mundo inteiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero lhes perguntar: você já se transfigurou alguma vez? Você pode se transfigurar à medida que você queira se aproximar dele. Essa luz que vem do alto iluminará a sua vida. Você vai brilhar para os outros em atitudes novas, gestos concretos de fraternidade, de amor ao próximo. Existem tantas pessoas transfiguradas, e como é bonito vê-las,
Às vezes pessoas tão simples, mas cheias de Deus, e o rosto brilha, brilha. Não se cansam de fazer o bem. Oram, trabalham. São luzes em nossos caminhos. Mas existem também pessoas desfiguradas. Você sabe do que eu estou falando. Pessoas rancorosas, maldosas, pessoas odiosas. Virgem Maria, como faz mal ver essas pessoas. Elas não têm luz, porque querem viver nas trevas. Amados e amadas, transfigurar-se ou desfigurar-se depende de cada um de nós. O Senhor nos chama a sermos luz. Vós sois a luz do mundo. Mas se ficamos em nós mesmos, em nossos limites, se nos apegamos às coisas que nos escravizam, o pecado e tantas outras mais, nunca vamos nos transfigurar. Continuaremos assim, nessas velhas mazelas. Transfiguremo-nos no Senhor. Deixemos que a sua luz ilumine nossos caminhos. Tomemos consciência de nossos limites, mas aproximemo-nos dele. Ele levou os seus mais próximos para essa experiência. Ele lhe convida a fazer essa experiência do silêncio transfigurador, da oração santificante, da capacidade de renunciar, de perdoar sempre, de desejar o céu em meio às coisas que passam. Assim devemos viver. E poderemos dizer: Deus é a luz do meu caminho. Nessa luz, eu quero viver no tempo presente, num desejo ardente de mergulhar nela por toda a eternidade. Mas, lembrem-se, escolhas são coisas pessoais. Deus não vai lhe obrigar a nada. Ele se nos apresenta como é, luz. E quem resolve aproximar-se dessa luz, viver nessa luz, brilhará mais que o sol. Está escrito. Mas quem quer permanecer nas trevas do erro, do pecado, nunca compreenderá o sentido da vida. E nela se perderá para sempre. Seja luz. Transfigure-se pelo Espírito de Jesus. Amém. Vamos para o altar. Vamos juntos oferecer com o pão e o vinho nossos sofrimentos, nossas provações, nossos ais, na esperada esperança do que há de vir. A vitória pela ciência e pela fé contra o coronavírus. Está chegando o dia da grande vitória.